no ano 431, então, o concílio disse aquela frase célebre sobre Nossa Senhora: Maria é Agios Theotokos. Em grego, que eles falavam grego, que quer dizer o quê? Santa Mãe de Deus. Agios, em grego, quer dizer santa, ou santo, né? Daí vem agiógrafo, aquele que escreve algum livro da Bíblia, o escritor sagrado, agiógrafo, agio, santo, Theotokos. Theo, Deus, tokos, mãe. Então o concílio disse: Maria é mãe de Deus. Por quê? Porque o Verbo se encarnou nela e nela assumiu uma natureza humana. Então ela se tornou mãe do Verbo humanado, como dizia São Bernardo. Então, mãe de Deus. É claro que não foi Maria que gerou o Verbo. O Verbo é gerado no seio do Pai desde toda a eternidade. Mas a partir do momento que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, no seio de Maria, ela passou a ser mãe de Deus. E o interessante é que os cristãos acreditavam nisso no século II. Tanto é que nós temos aquela oração do século II, foi encontrado fragmentos em Alexandria, com aquela oração escrita em grego, né? Debaixo da vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus, no século II. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, Virgem gloriosa e bendita. Ora, os cristãos acreditavam. Quando o concílio de Éfeso, no ano 431, proclamou Nossa Senhora Theotokos, Mãe de Deus, o povo aplaudiu. Por quê? Porque o povo já acreditava nisso há mais de 200 anos. A igreja simplesmente confirmou. Porque o povo tem o chamado sensus fidei, né? o sentir dos fiéis, que também é inspirado pelo Espírito Santo, né? Então aí a gente teve o quarto concílio da igreja. Depois tivemos o terceiro concílio. O quarto concílio está aí, em 451, foi o concílio de Calcedônia. Onde é que fica Calcedônia, Renan? Está pertinho. Perto da... Fica ali na Europa, no centro da Europa, mais ou menos perto ali da região da Itália. Ali entre a Grécia e a Turquia, ali na região também mais ou menos de Constantinopla. Por quê? Era onde estava o imperador na época cristão, o patriarca estava ali. Calcedônia foi mais um concílio em que a igreja precisou debelar mais uma heresia. Qual foi essa heresia? Pode ir projetando aí, Eli, enquanto eu vou explicando aqui. Eutiques, que era de Constantinopla, era uma pessoa importante, porque, gente, nunca um herege é alguém pouco importante, viu? Herege sempre é uma pessoa importante. Por quê? Porque se o herege for uma pessoa de pouca importância, a heresia dele não vinga, não faz escola, entenderam? Então, por isso que os hereges são patriarcas de Constantinopla, né? E assim, gente importante, porque senão não pega, vocês entenderam? Então, Eutiques de Constantinopla era adversário de Nestório, cuja heresia foi condenada, né? E seguidor de São Cirilo de Alexandria, e ele ensinava o seguinte em relação a Cristo, que em Cristo não havia apenas uma só pessoa e uma só natureza, né? Pode ir passando aí. Ou seja, ele disse: Cristo é uma só pessoa, está certo. Não são duas pessoas como queria o Nestório, mas o Cristo, ele é também ele tem uma só natureza. Ele só tem natureza divina, ele não tem natureza humana. Aí o Papa estremeceu. O Papa da época, Leão Magno, um gigante, um homem extraordinário, ele disse: não, senhor, Jesus é uma pessoa divina, mas ele tem duas naturezas, ele tem a natureza divina e tem a natureza humana. O que o Eutiques defendia era que a natureza divina tinha absorvido a natureza humana, então Jesus ficou só com a natureza divina. O Papa disse: não, senhor, Jesus tem natureza humana e tem natureza divina, senão ele não é homem igual a nós. E na carta aos Hebreus está dito lá: igual a nós em tudo, exceto no pecado. Então Jesus tem alma humana, tem corpo humano. Houve uma outra heresia de um herege chamado Apolinário, que era bispo de Laodiceia, na Turquia. Laodiceia é uma daquelas 7 cidades do Apocalipse, né?
Não tem lá as cartas das 7 cidades? Éfeso, Esmirna, Laodiceia, Filadélfia, Sardes, não tem? Está ali. Então, o Apolinário saiu com uma outra história, que Jesus não tinha alma humana. Ele diz, não, o verbo faz o papel da alma humana. A igreja disse, não, senhor. Jesus tem uma alma humana, porque ele é homem. Se não tiver alma humana, não é homem. Não é igual a nós em tudo, exceto no pecado. Então, essa heresia do Apolinário, nos concílios, foi condenada também. Mas essa de 451, o Papa Leão Magno escreveu para o patriarca de Constantinopla, no concílio de 451, explicando o seguinte: Jesus tem duas naturezas. Jesus sabe que ele é homem e que ele é Deus ao mesmo tempo. São duas naturezas perfeitamente harmoniosas. Porque quando ele faz milagre, ele está usando a natureza divina dele. Mas quando ele tem fome, quando ele tem sede, ele está usando a natureza humana. Então, o concílio confirmou isso, e os padres do concílio disseram o seguinte: Pedro falou pela boca de Leão Magno, que era o Papa da época, e o concílio aprovou realmente, né, esta decisão, né? Tudo isso, gente, mostra a dificuldade que foi para a igreja entender quem é Jesus Cristo. Olha, e a igreja, gente, só entendeu completamente quem é Jesus Cristo no ano 700. Vamos ver, pelo andar da carruagem aqui dos concílios. Bom, depois tivemos aí um outro concílio, o quinto concílio na história da igreja, que foi o concílio segundo de Constantinopla, que foi no ano 553. Pode ir passando, Hélio. Então, era imperador no Oriente. Vocês sabem que o Império Romano no Ocidente acabou no ano de 476, na mão dos bárbaros, né? Mas ficou o Império Romano do Oriente. E havia lá um imperador cristão, Justiniano I, muito cristão. Foi o homem que construiu a Basílica de Santa Sofia. Uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Depois da Basílica de São Pedro, para mim, a coisa mais linda é a Basílica de Santa Sofia. Esse homem, no século VI, ano 500 e pouco, esse homem construiu uma fábula, que é a Basílica de Santa Sofia, que infelizmente hoje se transformou num museu muçulmano, porque vocês sabem que no ano de 1453, os turcos muçulmanos derrubaram o Império Romano do Oriente, não é? E, infelizmente, o muçulmano Maomé II entrou dentro da Basílica a cavalo e aquilo aí se transformou agora num museu muçulmano. Mas este imperador, né, ele queria acabar de vez com a questão do nestorianismo, né? E ele queria que se fosse condenado 3 autores, volta um pouquinho, está ali, né? Teodoro de Mopsuestia, Teodoro de Ciro e Ibas de Edessa. Eram 3 teólogos da época ali que defendiam o nestorianismo. Então, Justiniano convocou um concílio, porque eram os imperadores que convocavam os concílios, com o aval do Papa. Quando o Papa concordava, o concílio era considerado válido. Quando o Papa não concordava, o concílio não era considerado válido. E por que o imperador ele convocava os concílios? Porque, para a gente daquele tempo, a religião era algo importantíssimo. E um racha na religião, uma heresia, provocava também uma rachadura no império. Então, o imperador tinha a preocupação da unidade do império. Então, ele queria acabar com o problema religioso. Então, ele convocava os concílios. E havia uma ligação aí, de certa forma, com os papas. Bom, esse concílio simplesmente condenou os chamados 3 capítulos. Esse episódio recebeu o nome de 3 capítulos, por causa de ter o pronunciamento dessas 3 pessoas, e mais uma vez foi condenado o chamado nestorianismo, aquele que negava que Maria era a mãe de Deus, ok? Bom, esse foi aí o quinto concílio de Constantinopla, o segundo concílio de Constantinopla, o quinto concílio na história da igreja. Ok? Depois tivemos um concílio 3 de Constantinopla. Vamos aí para o 3. Eu estou passando assim uma visão bem panorâmica, né? Porque se a gente for demorar em cima de cada concílio desse dá um livro, tá certo? Então, a gente está fazendo assim um voo de águia em cima
dessa história, para pegar os pontos mais importantes apenas, tá? Bom, o terceiro de Constantinopla, tá, já foi no ano 680. Olha, já estamos quase no ano 700. Aí que eu falei a vocês que a igreja levou quase 700 anos para vencer todas as heresias sobre Jesus Cristo. O que foi a heresia? Qual foi a heresia que motivou esse concílio? Passa aí para nós, Rogério. O monofisismo. O que é o monofisismo? O monofisismo é aquela teoria que defendia do Eutiques, que o Cristo só tinha uma natureza. Mono quer dizer um, fisismo vem de física, que quer dizer natureza. Então, monofisismo quer dizer uma natureza. Então, havia aquela heresia do Eutiques que defendia que Jesus não tinha duas naturezas, tinha uma só. Ok? Bem, esse monofisismo, que não se extinguiu completamente depois do concílio de Calcedônia, que o Papa condenou, Leão Magno condenou, ele assumiu uma nova forma chamada monotelitismo. Então, de monofisismo, a união de duas naturezas. Um outro herege, pode passar, né, começou a dizer o seguinte, né, que era o patriarca Sérgio de Constantinopla, que Jesus, tá bem, é uma pessoa só, tem duas naturezas, mas não tem duas vontades. O monoteletismo quer dizer uma vontade, porque teletes em grego quer dizer vontade, mono, um. Então, monoteletes, monoteletismo, uma vontade. De novo, a igreja chiou. Não, senhor, Jesus tem duas vontades, sim. Jesus tem uma vontade humana e tem uma vontade divina, porque senão ele não é homem. E se ele não é homem, ele não pode ser o salvador da humanidade. Por que a igreja tomava muito cuidado com isso? Eu gostaria de explicar aqui essa razão. Cristo, ele é o salvador, porque o que ele faz? Ele une Deus e a humanidade. Ele é o pontífice, ele é a ponte. Para ser a ponte, ele tem que ser ao mesmo tempo homem e Deus. E o único ser no mundo que é ao mesmo tempo homem e Deus é Jesus. Por isso que Jesus é o único Salvador. Por isso que São Pedro diz, não nos foi dado outro nome abaixo do céu no qual nós tenhamos salvação. Porque ninguém pode fazer a religação. Daí vem a palavra religião. O que é religião? É a religação do homem com Deus. E o pontífice é Jesus. Agora, para que ele seja o Redentor, ele tem que ser perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Se você negar que ele tem natureza humana, se negar que ele tem alma humana, se negar que ele tem vontade humana, então ele não é homem. Então a igreja dizia, não senhor, para aí, Jesus tem vontade humana, não é um monoteletes. Ele tem vontade divina e tem vontade humana. E aí a igreja documentou bem claramente. No Horto das Oliveiras, a vontade humana de Jesus era fugir da cruz. Pai, afasta de mim esse cálice. Mas a vontade divina entrou em campo. Mas não faça o que eu quero, mas o que tu queres. Então o concílio, esse concílio de 680, né? Pode ir passando, Ellen, aí, tá? Do patriarca Sérgio, o concílio de 680 explicou o quê? Que Jesus tem duas vontades, mas que a vontade humana é sempre submissa à vontade divina, harmoniosamente. A vontade humana de Jesus nunca prevaleceu sobre a vontade divina. Entenderam? Então ele era homem, perfeitamente Deus. Então, gente, para concluir, até o ano 700, a igreja teve que combater as heresias. E aí a igreja entendeu perfeitamente quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma pessoa divina, porque nenhum ser pode ter duas pessoas, nenhum ser pode ter dois eu, dois egos. O ego de Jesus é divino. Mas esse ego tem dentro dele duas naturezas e duas vontades. Entenderam? Perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Igual a nós em tudo, exceto no pecado. Agora, vocês vejam como a igreja sofreu para resolver isso. E é preciso dizer que em cada concílio desse, onde a igreja condenou uma heresia, sempre houve uma separação.
Então, houve os monofisitas que separaram, houve os monotelitistas que separaram, houve os arianos que separaram, entenderam? Assim como no Concílio Vaticano II teve a turma do Lefebvre que se separou. No Concílio Vaticano I teve os veterocatólicos que se separaram da igreja, porque não aceitaram, né, no Vaticano I, o dogma da infalibilidade do Papa. Infelizmente, sempre que a igreja teve que definir uma verdade, aqueles que não concordavam com a verdade se separavam da igreja. Mas fazer o quê? A igreja não pode fazer unidade em cima da mentira.